Olá, paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Emerson Eliel aqui. Esse vídeo eu quero comentar com vocês algumas questões aí que o pessoal tem falado sobre o Luiz Francisco. Eu vi alguns vídeos que saem na internet e a pessoa fala Luiz Francisco abriu várias seitas. Luiz Francisco deu um golpe na igreja presbiteriana, depois saiu abrindo seitas por aí. Bom, acho que o pessoal não consegue. Muitas das vezes ouve alguém falar uma coisa e não consegue pesquisar. O livro do Itamar Coutinho, da biografia do Luiz Franciscon, é um livro com riqueza de história. E irmão Itamar, aquele que vai adquirir o livro, ele sempre até conversa para tirar dúvida. Ele está sempre colocando nas redes sociais aí aquilo tudo para mais conhecimento ainda para a pessoa, né? E o que a gente vê, irmãos, é que as pessoas às vezes querem criar um jeito de desmerecer as mais variadas denominações. Eu não estou falando só da Congregação Cristã no Brasil. Estou falando da Assembleia Cristã na Argentina. Estou falando de outras denominações, né, que surgem até com outros aí missionários, denominações pentecostais, né, neopentecostal. Então, essas pessoas elas tentam desmerecer de alguma maneira, porque, irmãos, infelizmente, contrariando as próprias escrituras, essa guerra de ficarem, claro que tem situações graves a ser falado, a ser, vamos dizer, criticado ou comentado para tentar melhorar, mas essa questão de desmerecer o conhecimento de alguém, né, atacar o conhecimento de outro porque ele está em uma outra instituição que ele escolheu para ficar, né, crescer seus filhos, os seus familiares, né, e as pessoas tentam atacar de alguma maneira, desmerecer para se colocar num pódio, será de conhecimento de causa do nível que seria politicamente correto. E vivemos a vida assim, e vai passando os anos, né? A gente vai ver essa questão aqui do Luiz Franciscon, construir seitas. Luiz Franciscon, ele teve uma questão aqui, irmãos, muito familiar, uma questão muito íntima e pessoal dele, que foi deixar as famílias, né, seus filhos, em missão. Então, quando fala em revelação, o pessoal fala, igreja revelada, toda seita começa com a revelação. Luiz Franciscon, ele teve, claro, algo dentro de si, uma intimidade dele com Deus, né? Algo que ele pensou sobre o batismo. Não é que revelou, faça essa denominação, né? E muitos vai ligar a CCB. Na verdade, isso foi modificado com o tempo, o nome. Mas faça essa denominação, a pessoa pensa que é assim, que ele recebeu uma revelação para começar uma instituição. Pelo que eu analisei, né, pelo que o livro conta, o contexto de tudo isso que a gente vê, é que ele teve, assim, toda essa intimidade para com o Criador, diante de ter que sair em missão, num tempo que todas as coisas eram mais difíceis, era a pessoa ter que sair de navio durante 2, 3 meses, largar a família, então tinha que ser algo muito bem planejado, orado, algo muito falado com Deus, né? E aí as pessoas questionam, mas não deixa de ser revelação, que ele ia sair em missão para anunciar o evangelho, não deixa de ser revelação, não sei o quê. Mas as revelações, teve um evento aí com mais de 200 pastores, se eu não me engano, em Curitiba. Estavam os irmãos do Medita Fé, outros irmãos, até o irmão Itamar participou. Essa questão de revelação, os próprios lá, que são pastores, que vêm, né, internacional no evento, eles falavam, vamos ver o que tem, Deus revela nos nossos corações para falar com vocês. Os palestrantes falavam isso. Então isso é algo subjetivo, algo que está dentro da pessoa ali, de comentar sobre isso. Não é claro que não é uma verdade absoluta, nunca é em nada aqui quando se trata de seres humanos, por isso a Bíblia não é contra você mesmo analisar tudo, reter o que é bom, ou analisar os profetas, julgar os profetas, os bereanos analisavam de acordo com as escrituras, mas a questão não é porque a pessoa fala, eu tive uma revelação que, mediante nossa natureza humana e nossa convivência um com o outro, que a gente vai levar numa verdade absoluta, não é? Então, se ele teve essa questão de ter que viajar, falou com a esposa e vir trazer a mensagem do evangelho, sabemos que outros não fariam isso, não estavam fazendo isso da própria igreja que ele estava, né? Ter essa coragem. Então, quando a gente questiona a revelação ou não, trazer tudo que trouxe, seja para a Argentina, que lá é a maior igreja evangélica, em outros países aí também, né? Tem outros missionários que veio. Como a gente vai ficar questionando se é ou não vontade de Deus
uma coisa que é do passado. Posso analisar hoje se as denominações estão sim corretas mediante a Bíblia, ou com isso, ou com tal regra ou pensamento? Posso. Mas eu já chegar e invalidar tudo, falando, foi lá e instituiu seitas. Eu acho que isso é uma questão do batismo, por exemplo. É uma questão que foi entre ele e Deus. E ele teve o tempo lá falado do batismo para a igreja presbiteriana, né, e falando que o desejo dele era ficar na presbiteriana, que fosse batizado ali com os irmãos da forma que ele sentiu, que Deus mostrou para ele, tá falando para ele que ele queria ser batizado ali por imersão. Depois foi na mesma igreja do Bereta, que o Bereta se batizou, e ele foi batizado lá. Com o tempo ele se batizou lá. Mas isso tudo aqui, irmãos, foi 9 anos. Então a pessoa fala, foi um golpe. O golpe é orquestrado, planejado, vou fazer isso para desfazer com aquela igreja. Mas ele falou que ele sentiu de fazer assim e pediu para que eles ficassem lá, não obrigou as pessoas a saírem. É que as pessoas pensam hoje, talvez pelos padrões das igrejas de hoje, que obriga as pessoas que tem que fazer isso por revelação, que é isso, se não fizer, vai ser cortado. Naquela época, torna-se aqui pelo contexto do livro, contexto da história que nosso irmão Itamar buscou, pelas cartas que eu tive no Medita Fé, eu vi as cartas do Luiz Franciscon, tive a oportunidade de pegar na mão aquilo que ele escreveu de próprio punho, né, as cópias das cartas, e você vê o contexto de tudo isso, não havia aquela briga, era sempre uma conversa entre os irmãos ali, e os irmãos, ele se batizou, os irmãos tinham que estar congregados, né, e aí eles foram congregando nas casas, mas lembrando que tudo isso, irmão, foi longo os 9 anos, e o Bereta, a igreja dele, saiu até primeiro que o Luiz Franciscon. O Luiz Franciscon teve um tempo, sim, com a igreja na mão dele, enquanto o pastor estava de férias, e os irmãos que estavam ali, após ele falar aquilo, ele tinha anunciado a mensagem daquilo que ele aprendeu, decidiram se batizar, então ali houve o desligamento da igreja, mas não é aquele negócio de, vou fazer um golpe, porque ele mesmo disse que quem quisesse ficar lá não tinha problema algum ficar ali. Aliás, tinha as conversas dos pastores com ele, que não tinha problema algum, a questão do batismo, mas ele insistiu que ele queria, né, e assim foi passando o tempo. Na ata de desligamento dele, a ata fala que ele saiu pela questão do batismo, né, por imersão. A ata de desligamento no dia que ele fez seu desligamento da igreja presbiteriana ali. Então os irmãos muitas das vezes ficam aí criando essa narrativa para invalidar a missão de trazer o evangelho para cá, e eu não vejo qual é a intenção disso tudo, né? E quando ele fala em queimar os livros, que as pessoas falam, mas ele mandou queimar o livro, que era contra, como se Luiz Franciscon fosse contra o estudo bíblico. Ele falou essa questão, a gente vê pelo livro. Quem traduziu, quem trouxe isso para cá, ninguém sabia, foi o próprio irmão Itamar Coutinho. Mas ali o irmão Itamar explicou que ele estava falando para um católico, né, que, sobre isso de queimar os livros. Estava falando para um irmão católico e falou para um irmão. Estava falando com uma pessoa católica e falou para um irmão. Ele não instruiu isso à igreja, fez um congresso ou alguma, né, uma orientação para todos ali. Até porque a igreja dele tem estudo bíblico. A atual igreja dele, a esposa dele estudou, depois os netos estudaram e tem estudo bíblico. Isso de muitos anos, né, irmão? Então a pessoa fala assim, ele até instruiu que ficasse com a Bíblia como o primordial, o absoluto ali para aprendizado, né? Ele ficasse com a Bíblia, né, como fonte primária e um dicionário bom, dicionário bíblico. Ou seja, para aprender as escrituras. Quanto ao livro que ele queimou, que ele falou de queimar, que ele instruiu a queimar ou que teria falado, nós não sabemos nem que livro é, mas para ele estar falando até para um católico, né? Poderia ser um livro que ele não concordava com aquilo, ou na época seriam livros que eram, muitas vezes as pessoas têm indicações de livros que ele não concordava. Agora falar totalmente que para tentar narrativas de um homem missionário desprovido de conhecimento, aí vem e fala isso daí, que ele pediu para queimar os livros porque ele era contra aprender as escrituras. Sabemos hoje que muitos pregadores, eu tenho instruções aqui que veio, os irmãos até estranharam e me questionaram, que veio os irmãos na congregação aqui, local, de fora, que pregou e a igreja ficou toda em silêncio. Que ele ensinava as escrituras, né? Porque você percebe que quando alguém está ensinando, por mais que tenha erro, você pensa, errou ali, errou aqui, errou ali, né? Tá nesse negócio agora. Ele estava passando uma mensagem melhor do que os outros.
E aí até me questionaram alguma coisa ali, o que eu pensava daquilo. Irmãos, a gente vê certa evolução, porque você tem que concordar e se alegrar. Agora, aquela narrativa de sempre, para tentar desmerecer, atacando, será que vai ser construtivo isso? Será que eu atacar até quando acerta, isso é bom? Será que se eu for para uma outra denominação, não vou ser o mesmo crítico das coisas, pensamentos que tem de lá, que diverge do que eu acho que seria correto? Essa questão aqui, né, que ele fala, que as pessoas falam que, deu um golpe, foi o golpe. Isso aí, irmão, a gente tem que avaliar bem, porque não vivemos naquela época, não sabemos o que aconteceu. Hoje, pode-se dizer, então, que surgiu, por exemplo, a Igreja Mistério de Jandira através de um golpe. Um golpe. E aí as pessoas vão lá e agora acham que ali seria o lugar, né? Porque tá diferente. E esses questionamentos, eles não têm fim. Essas falas, porque divergem do pensamento humano, de uma regra, de um sistema. Então as pessoas teriam que se tornar todas desigrejadas hoje em dia. Tem até os movimentos assim, porque as pessoas não conseguem conviver com um grupo de pessoas, né, que tem um líder no trabalho, seja um líder, seja um corpo de liderança, que eles decidem assim como nas escrituras eles acham que deve ser. E eu posso estar falando para vocês, né, de uma questão aqui sobre isso mesmo, sobre você tentar impor na cabeça de uma pessoa. Eu vi um vídeo hoje aqui de uma irmã no hospital, no leito. Nunca se sabe até quando essa pessoa vai ficar ali, se ela vai sair. Sendo da congregação, e a pessoa veio, né, a tocar ali, estava tocando o instrumento. E aí, eu tenho que narrar agora que ela vai ser condenada porque ela fez parte da denominação. Porque ela não conhece o que eu conheço aqui sobre o evangelho. Veja o vídeo. E é por causa de tudo isso que eu vejo hoje as pessoas não elogiando outros ministérios ou anunciando, ajudando a crescer outros ministérios. Que é o mínimo ponto que eles acham que esse ministério saiu da congregação. Itamar Coutinho mesmo começou a Assembleia Cristã anos depois que ele saiu da congregação, e não é uma dissidência. Trouxe isso da Argentina, Assembleia Cristã de lá, não é uma dissidência da congregação. Juliano Francisco, com o Medita Fé, o Instituto, esse que está aqui, que é da minha camiseta, Instituto Medita Fé de Londrina, também não vejo ninguém falar dessa iniciativa, ninguém elogia, ninguém fala nada. Muitos preocupados só com derrubar uma denominação, preocupados com salvar essas pessoas, será que estão ali, que já são antigas ali, ou para não entrar outros com o mesmo pensamento, ou tentar mudar ali o que está ali para melhor, com amor. A gente levamos ódio para tentar fazer isso daí, será que seria o mais correto? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai ler aqui, Romanos, capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos, mas o modo pelo qual a fé
torna alguém injusto, diz: não diga em seu coração: quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra? E não diga: quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida? Na verdade, diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarado com a boca que você é salvo. É declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar neles jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam, pois todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente vê aqui muitos lugares, pensamentos, até de que um Deus que não abençoa, porque se prega alguma questão que Deus pode fazer na vida de alguém, já é profetado, já é profecias. Agora não modera muito mais as coisas. Não há sensatez na pregação do evangelho, e sim sempre um olhar crítico. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Espero que entenda, né, irmãos? Leia aqui Romanos 10 profundamente, pegue outras traduções da Bíblia para entender mesmo isso aqui. Eu sei que há questionamentos sobre a mudança da denominação, por exemplo, a Congregação Cristã no Brasil, após um tempo, que talvez, né, a gente vê nas cartas de Luís Franciscon, muitas coisas que mudou, que não é o que ele queria. Tá lá, irmão, não adianta me questionar. E veio essas mudanças. Mas será que conseguiremos mesmo, ao nosso olhar, mandar pessoas para o inferno porque segue tal denominação ou outra? Que nós julgamos como seita? Será que todas as outras não têm conceitos, princípios, alegações que seria parecido com sectários? Aqui a gente vê as discordâncias entre igrejas nas Escrituras, as diferenças. Jesus mesmo disse, não questionou se quem expulsava demônios em nome dele, não questionou se lá eles tinham algumas regrinhas, algumas coisas que poderia estar errado de acordo com o politicamente correto no evangelho, né? Mas ele questionou, que disse, aquele que não é contra mim, é por mim. Ao mesmo tempo que estavam já entregando para ele, estão usando o seu nome. Naquele tempo ele já corrigia com a mulher samaritana, nem aqui nem ali, mas que seja em espírito e em verdade, ou seja, nem em Israel, templo ou no monte, mas em espírito e em verdade. Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal do Medita Fé, procura conhecer essa iniciativa do Medita Fé que eu aprovo, eu aconselho a vocês a conhecerem. E, irmãos, fique com esse vídeo aqui dos irmãos do Medita Fé, que seria para alguns aí outra seita, né? Se fosse levar no que dizem, que agora não sei muito onde os outros querem chegar, mas fique com esse vídeo. Se o seu coração tem essa audácia de julgar, então não sei muito bem o que você entende por evangelho. Deus abençoe a todos grandemente. A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo verdadeira no coração de todos. Chuvas do consolo.